vereador Marco Vilas Boas, obrigado pela oportunidade de nos conceder um pouco do seu tempo para essa entrevista. A ideia inicial é que o senhor puder falar um pouquinho da sua carreira, sua experiência judicante, como ela se desenvolveu e até o ponto atual. Obrigado, professor. É um privilégio para mim e para a Escola da Magistratura recebê-lo aqui no Tocantins, parabenizando aí pela excelência do curso que tem ministrado aqui na nossa escola. E a minha carreira ela se confunde aqui com a própria construção do Estado. Nasci em Minas Gerais, no Triângulo Mineiro, em Uberaba, e ainda criança nos mudamos para Goiás, próximo a Brasília, em Formosa, e acompanhei um pouco da evolução da capital federal. Estudei Direito em Brasília, me formei lá. E logo quando criado o Estado do Tocantins, prestei o concurso para a magistratura e logrei êxito na minha aprovação no primeiro concurso. Tomei posse no interior do estado, em Dianópolis, na divisa com a Bahia. De lá para cá, galguei os vários degraus da magistratura do Tocantins, até chegar ao cargo de desembargador, ainda em 2001. Época em que fui eleito presidente do tribunal, já logo no primeiro período em que me encontrava à corte, devido ao critério de rodízio. Então, em 2003 e 2004, eu exerci a presidência do Tribunal de Justiça. Tive a oportunidade de instalar a Escola da Magistratura, de iniciar o planejamento estratégico, talvez um dos primeiros do Brasil, no Tribunal da Federação, e de abrir as diversas ações e programas para a modernização do Poder Judiciário, inclusive com a implantação da rede de computadores em todo o Estado. Início da construção dos fóruns, né? Uma vez que não havia ainda, na maior parte das comarcas, prédios próprios. Então nós estabelecemos essa diretriz de implantarmos as novas unidades jurisdicionais dentro de padrões com um certo de controle de qualidade e padronização. De lá para cá temos buscado no trabalho cotidiano nos dedicar à jurisdição. Tive a oportunidade também de presidir o Tribunal Regional Eleitoral, período em que avançamos muito na questão do controle de qualidade dos serviços judiciais. É o único tribunal eleitoral do Brasil que possui ISO 9001, já há quase 10 anos. E também acelerei bastante a questão da construção dos prédios, dos cartórios eleitorais no interior. E talvez hoje Tocantins e Paraná sejam os estados do Brasil mais evoluídos em termos de prestação jurisdicional em matéria eleitoral, em todos os aspectos. E, por último, conseguimos incluir a Secretaria Judiciária dentro desse projeto de certificação e tornamos, então, o primeiro tribunal do Brasil a ter a certificação total, certificação de qualidade em eleições, certificação de qualidade na área administrativa e também na Secretaria Judiciária e, por último, na Corregedoria. Aí já decorrente da minha passagem, estou ainda cumprindo biênio como vice-presidente e corregedor do tribunal. Então, essa é um pouco da experiência que tenho em relação a Tocantins. Acompanhei a evolução de tudo. Ainda quando assumimos o trânsito no estado era muito difícil, a locomoção entre as unidades jurisdicionais, tendo em vista que somente a Belém-Brasília era asfaltada. Hoje é difícil encontrar no estado uma cidade que não esteja ligada por asfalto.
a malha viária melhorou bastante, foram instalados aeroportos, usinas hidrelétricas estão sendo construídas, a ferrovia Norte-Sul hoje corta o estado. Então, essa perspectiva de evolução social, política e econômica, eu acompanhei, vislumbro essa evolução do estado do Tocantins como um estado que pode ser economicamente forte, pujante, talvez na próxima década. E, enfim, minha experiência como juiz no estado. A escola do Tocantins, da magistratura do Tocantins, está desenvolvendo o curso de teoria da decisão judicial. Hoje em dia nós verificamos muito um protagonismo do Poder Judiciário em diversas áreas, de maneira em que em muitos momentos nós temos um limite muito tênue entre a compreensão da lei, a sua aplicação, a compreensão que o juiz tem de uma política, de uma ideologia, e há muito material doutrinário, muitas escolas se debruçam sobre esse tema, escolas que eu digo do pensamento jurídico, em especial quanto à atuação das escolas da magistratura. Como o senhor vê esse papel de compreensão do direito, compreensão dessa quantidade de material, de temas, protagonismo no Poder Judiciário, teoria da decisão judicial, como isso se aplica no nosso dia a dia judicante? Como o senhor vê essa aplicabilidade? Eu penso que o século XXI é o século dos juízes. Nós já passamos pelo século executivo, legislativo, os juízes estão no comando. No entanto, é preocupante a forma com que acontece o ativismo judicial. Eu acompanhei um pouco dessa história, desde o pensamento do humanismo dialético de Roberto Tira Filho, na UNB, de onde verteu toda esse impulso, né, de tentativa de correção moral do direito, ainda na década de 70, né, com pitadas socialistas, e que acabou por ter uma intervenção judicial mais efetiva em determinados pontos, como uma ideologia que acabou distorcendo um pouco a interpretação do direito, que na verdade eram mais questões sociais que se colocavam sob um prisma político e econômico, que exigiam do juiz determinadas intervenções, onde prevalecia a visão pessoal dele sobre o critério de justiça e uma solução peculiar àquele caso, sem se preocupar com os desdobramentos daquela decisão. Hoje nós vivemos uma judicialização da política, né? E também a própria politização do Poder Judiciário com relação à jurisdição nesses casos. Eu penso que o juiz não pode fugir disso. No entanto, nós precisamos ter critérios mais bem definidos. A teoria de Alexi, que é muito utilizada no Brasil com relação a regras e princípios, ela sofre diversas críticas e eu penso que muitas fundamentadas e com uma certa razão, porque acaba não existindo um padrão, não existe um eixo de equilíbrio nessas decisões, de forma que as decisões judiciais, nesse ativismo que tem sido um pouco incontido, ela não tem encontrado pertinência de um caso para outro. Mas já é uma preocupação do Poder Judiciário. Nós temos trabalhado nisso, o próprio Conselho Nacional de Justiça já instituiu comissões, principalmente na área de saúde, onde diversas decisões dessas são impactantes, mas existem outras também, tanto na área administrativa, na área econômica. Hoje os juízes atuam em tudo, até mesmo em questão orçamentária, que é uma questão que depende dos três poderes para poder se concretizar, e mais ainda, né, do fator econômico, que são os aportes financeiros.
Mas eu penso que nós estamos num caminho que não tem retorno. O próprio Supremo Tribunal Federal tem apontado para isso. A partir do momento em que, numa mutação constitucional, o Supremo chamou para si a última palavra, derrogando o artigo 52(10) da Constituição, trazendo o controle difuso integralmente para a sua jurisdição, eu penso que os juízes se assenhoraram desse processo e ele tende a se aperfeiçoar com o tempo. Nós precisamos ter um pouco de paciência. As decisões não são aberrantes. Um ou outro caso a gente encontra alguma distorção, mas os tribunais servem para isso, para debater, amadurecer as questões e decidir de uma forma mais equânime possível. Porque apesar do direito ser um fenômeno cultural, ser um produto da sociedade, ter um contexto histórico em torno de tudo isso, e ter que ser analisado também os contextos de ocasião, a moral é importante como uma referência e de vez em quando é preciso direito e moral se tocarem para que o sistema se aperfeiçoe. Evidentemente que não é uma moral imutável, mas aquela mediana da sociedade ao seu modo e tempo. É uma questão que também está bem em voga, é aquela que diz respeito à eficiência, né? Então as teorias da eficiência, escolhas racionais, teorias racionais de uma maneira geral, elas vêm, enfim, recebendo um aporte e muito forte da academia e com o objetivo de serem introduzidas no âmbito aí das decisões judiciais. O que tem sido feito, de uma certa maneira, quanto a um controle quantitativo de decisões, né? E não exatamente quanto ao controle qualitativo das decisões. O senhor vê essa questão da introdução de teorias da eficiência, seja no âmbito da fundamentação, no âmbito da argumentação propriamente dita, que de certa forma não se confunde com a fundamentação, seja no âmbito do controle quantitativo da decisão, um bom caminho a ser trilhado? Eu penso que o Poder Judiciário deve dar uma resposta à sociedade, não só com quantidade, mas qualidade da sua decisão, sob pena de colocar em risco o próprio poder, o próprio sistema jurídico. Eu penso que os tribunais, os juízes, eles devem aprimorar essa proximidade com a sociedade, o diálogo, né, com a sociedade, como um mecanismo importante de aprimoramento da jurisdição, para tornar o poder mais legitimado e mais democrático possível. A carga de trabalho, evidentemente, ela é pesada. O judiciário tem sentido isso. E muitas vezes, nessas perspectivas quantitativas, são impostas metas gerenciais para se resolver problemas que se multiplicam e que acabam, de certa forma, influenciando na própria oxigenação e no debate sobre determinados temas que são importantes para a sociedade. Nós vemos hoje tribunais superiores sinalizando em determinadas linhas para controles quantitativos e meses depois mudam integralmente o seu pensamento e já sinalizam para outra linha e mais tarde já voltam àquela linha anterior. Então hoje tem sido muito criticado esse ponto de vista porque a jurisdição passou a ser personalizada no topo da pirâmide, quer dizer, as bases estão oscilando por conta dessas sinalizações e eu penso que o Poder Judiciário precisa começar a repensar toda essa questão dentro do diálogo político para que o próprio Congresso Nacional amadureça essa questão e veja se realmente súmulas vinculantes, impeditivas de recurso são as melhores soluções, por exemplo, para essas questões quantitativas. Ao tempo
em que os juízes também são chamados no seu ativismo, né, judicial, a discutirem o tema e a tomarem medidas também salutares no sentido de, dentro do próprio poder, rever essa situação em determinadas hipóteses e, com argumentações e fundamentos que possam ser até melhores do que o seu tribunal, exporem os fundamentos para que essas questões sejam repensadas. Mas, sob outro prisma também, mecanicista, de que os juízes não podem se deixar levar por essas imposições de metas causticantes, sob pena de acabarem se transformando em batedores de carimbo, em verdadeiros despachantes. As metas são muito importantes, é preciso resolver os problemas da comunidade, mas isso deve ser sempre feito com muita parcimônia para que não se torne um trabalho automatizado e que venha a depor contra a qualidade da jurisdição. O senhor tocou num ponto importante, que é o que a doutrina que se debruça sobre o tema mais no âmbito da argumentação chama de decisões ad hoc, né? Que são aquelas decisões que são personalizadas, vamos dizer assim, e acabam fugindo de uma possibilidade de previsão, uma previsibilidade, o que é, de certa maneira, esperado para o aparelho judicial, né? O aparelho judicial, quanto mais é estável, né, mais vai facilitar o trabalho dos demais poderes e dos agentes de mercado, né? A ideia do judiciário não é a todo momento inovar, mas mais tentar estabilizar comportamentos, pelo menos de acordo com grande parte aí da doutrina mais que trabalha essa temática. O senhor vê, e a argumentação, ela trata de controles, meios, filtros para garantir essa previsibilidade. O senhor acredita, então, que ao tempo em que estamos no âmbito na época do Poder Judiciário, nós também estamos no âmbito da argumentação jurídica, na decisão judicial? Eu penso que sim. A argumentação hoje ela é muito importante, porque, como eu lhe disse, essa é a linguagem do Poder Judiciário para transmitir à sociedade as razões da sua fundamentação. Ela deve ser bem explícita, ela deve ser bem clara, ela deve ser compreensível, ela deve atender a determinados padrões, ela deve estar consoante com o texto constitucional e deve possibilitar a interação da sociedade com o Poder Judiciário, até mesmo para que seja exercida a via recursal, né, com o máximo de amplitude pelas partes, abertura das vias judiciais em todos os seus aspectos, e que esse diálogo entre Poder Judiciário e a sociedade em geral, seja em todos os aspectos, cidadãos, agentes de poder, enfim, toda aquela pleiade que compõe, vamos dizer assim, a sociedade aberta dos intérpretes da Constituição, né, com juridicidade, fatores reais de poder, isso fique bem claro e delineado nas decisões do Poder Judiciário, a fim de que haja mais legitimidade e mais efetividade nas suas decisões. Tá certo. Agradeço a entrevista, então, desembargador, o tempo que o senhor pôde passar conosco aqui. E realmente elas vão trazer bastante, eu acredito que essas ideias vão frutificar no futuro e teremos, de fato, também concordo com o fato de que estamos no século dos juízes e a argumentação é o norte, eu acredito. Eu penso que sim. Parabenizo o professor Tiago mais uma vez pela excelência da sua cátedra, pelo curso que tem ministrado, pelo Instituto. Desejo muito sucesso. Muito obrigado.